Olá, eu sou Ricardo Gariba Silva e o objetivo desse nosso encontro é falar sobre algumas características do instrumental endodôntico manual padronizado. O instrumento endodôntico padronizado, ele possui um cabo colorido com alguns elementos gráficos que ajudam a identificar a sua extremidade ativa. Possui intermediário e possui uma parte ativa. Essa parte ativa tem uma medida linear fixa em 16 milímetros. E na extremidade desta parte ativa, nós temos uma estrutura que ajuda o instrumento a penetrar no interior do canal radicular, ele orienta, ele favorece essa penetração e essa estrutura é chamada de guia de penetração. Nós temos aqui o D0, que é o diâmetro do instrumento na base do guia de penetração, e nós temos aqui no final da extremidade ativa o D16. Existe uma discussão acadêmica a respeito do guia de penetração, se as medidas, se esses 16 milímetros fixos incluem o guia de penetração ou não, visto que o D0, conforme mostramos, ele é o diâmetro aqui na base do guia de penetração. Ora, se estamos no começo da parte ativa, seria de se supor que antes do zero não existisse nada, mas o que se verifica na realidade é a presença do guia de penetração. Essa é uma discussão meramente acadêmica, sem muita significância prática. Portanto, nós a desconsideraremos aqui na nossa abordagem. A parte ativa dos instrumentos manuais, ela é dotada de conicidade ou taper. A conicidade nada mais é do que o aumento de diâmetro da parte ativa de milímetro em milímetro. Essa conicidade nos instrumentos manuais padronizados, ela é de 20 micrômetros ou de 2%. Se estamos aqui no D0 e dele vamos nos afastando de milímetro em milímetro, teremos acréscimos, incrementos no diâmetro da ordem de 20 micrômetros. Temos aqui 1 milímetro afastado do D0, teremos o acréscimo de 20 micrômetros. 2 milímetros, 40, 3, 60, 4, 80, 5, 100 e assim por diante, até que cheguemos no final da parte ativa, aqui na junção da parte ativa com o intermediário, seria o D16, nós teríamos o acréscimo de 320 micrômetros. Por que esse aumento de 320 micrômetros? Porque ao distanciarmos milímetro a milímetro do D0, nós teremos incrementos de 20 micrômetros no diâmetro. Então, 1 milímetro percorrido, 20 micrômetros a mais no diâmetro, 2 milímetros, 40, e assim por diante, até que chegamos no D16. D16 significa que estamos 16 milímetros afastados da extremidade da parte ativa, que é o D0. Ora, 16 milímetros com incrementos de 20 micrômetros, 16 vezes 20, temos 320 micrômetros. No instrumento manual padronizado, o D16 é, portanto, 320 micrômetros mais calibroso do que o D0. Existem instrumentos de vários comprimentos. Por exemplo, temos instrumentos de 21 milímetros, de 25 milímetros, de 28 milímetros e de 31 milímetros. Quaisquer que sejam os comprimentos dos instrumentos, a parte ativa tem a sua medida linear fixa em 16 milímetros. O que vai variar para que tenhamos esses vários comprimentos de instrumento é a medida do intermediário. No instrumento de 21 milímetros, teremos 16 milímetros fixos de parte ativa e intermediário de 5 milímetros. No instrumento de 25 milímetros, teremos a parte ativa fixa com seu comprimento de 16 milímetros e o intermediário variável de 9 milímetros. 9 milímetros somados aos 16 fixos, teremos um instrumento de 25 milímetros. O instrumento de 28 milímetros, teremos aqui a parte ativa com seu comprimento fixo de 16 milímetros e o intermediário variável
com seu comprimento de 12 milímetros. 12 milímetros de intermediário, mais os 16 milímetros fixos da parte ativa, comporão o comprimento de 28 milímetros do instrumento. Por fim, no instrumento de 31 milímetros, nós teremos fixos os 16 milímetros de comprimento da parte ativa e teremos outros 15 milímetros de comprimento do intermediário. A composição total fica dessa forma, dos 15 milímetros de intermediário, somados aos 16 milímetros fixos da parte ativa, que compõe o total de 31 milímetros de comprimento do instrumento. O cabo do instrumento traz uma série de informações. É importante se ter a noção que o desenho da ponta ativa é que determina o movimento de uso e a indicação do instrumento manual. Assim, ao analisarmos o cabo, colheremos várias informações que estão relacionadas com as características da parte ativa que determinarão o movimento de uso desses instrumentos e as suas respectivas indicações de uso. Nós temos no cabo do instrumento a cor, aqui temos um instrumento de cor azul, nós temos um número, temos aqui um elemento gráfico que também se repete na parte mais convexa do cabo do instrumento, no oposto do intermediário. Aqui nós teríamos um intermediário e aqui no final do cabo do instrumento nós temos a repetição desse elemento gráfico aqui que está no cabo. Então vejam, esse número aqui ele se refere à série do instrumento e também multiplicado por 10 ele representa o valor do D0 em micrometros. Lembrando sempre que micrometros é a milésima parte do milímetro. Nós temos instrumentos da série especial, número 6 de cor rosa, número 8 de cor cinza e número 10 de cor roxa. O que significa instrumento de número 6? Se multiplicarmos o número 6 vezes 10, como aqui nesse exemplo, o número deve ser multiplicado por 10, nós encontraremos o valor de D0 em micrometros. Assim, o instrumento de número 6, ele vai ter 60 micrometros de D0. Por que 60 micrometros? Basta que multipliquemos o número do instrumento vezes 10, nós teremos o diâmetro D0 do instrumento. Então, 6 vezes 10, 60 micrometros de D0 é aquele diâmetro do instrumento rosa. O instrumento rosa tem, pois, na extremidade da parte ativa, o diâmetro de 60 micrometros. Se ele tem 60 micrometros de D0, D16 nós devemos acrescer 320 micrometros, o D16 do instrumento rosa de número 6 será 380. 60 micrometros iniciais mais 320 compõem os 380 micrometros do D16. Lembrando aqui que o D16 ele é o D0 mais 320. No caso presente, nós temos o D0 do instrumento rosa, 60 micrometros. O D16 nós devemos acrescer 320. Portanto, o D16 do instrumento rosa é 380 micrometros. Ainda na série especial, o instrumento 8, cinza, esse instrumento possui 80 micrometros de D0 mais 320, 400 micrometros de D16. Repetindo, o instrumento número 8 possui 80 micrometros de D0 e 400 micrometros de D16. Por que 400 micrometros? Lembrando sempre que o D16 é o D0 mais 320. Aqui no instrumento cinza, o D0 é 80 mais 320, o D16 será, então, 400 micrometros. O D0 do instrumento cinza é 80 micrometros, somados aos 320 micrometros, o D16 do instrumento será, então, de
400 micrômetros. Nós temos aqui o instrumento de número 10, de cor violeta ou roxa, o D0, que é o número do instrumento vezes 10, será de 100 micrômetros. O D16, 100 somados aos 320, 420 micrômetros de D16. Nós temos a composição das séries dos instrumentos manuais. A primeira série é composta pelos instrumentos 15, 20, 25, 30, 35 e 40. Lembrando que essa sequência de cores também é padronizada nas várias séries. Vejam que a sequência ela vai da branca, amarela, vermelha, azul, verde e preta, tanto na primeira quanto na segunda ou na terceira série, de 15 a 40 a primeira série, de 45 a 80 a segunda série e de 90 a 140 a terceira série. Observem que na primeira série o incremento de número se dá de 5 em 5. Isso significa dizer que na primeira série o incremento de diâmetro da parte ativa dos instrumentos manuais padronizados é da ordem de 50 micrômetros. Vejam bem, o instrumento de número 15 possui 150 micrômetros de D0 e 470 de D16. O instrumento número 20 possui 200 micrômetros de D0 e 520 de D16. Assim, de 15 para o 20, houve aumento de 50 micrômetros, do 20 para o 25, 50, e assim sucessivamente em toda a primeira série. Na segunda série, essa situação é parcialmente verdadeira. Nós temos que até o instrumento 60, o incremento de diâmetro se dá de 5 em 5, a variação do número, portanto, é de 50 em 50 micrômetros. Do 45 para o 50, a diferença é de 50 micrômetros de D0, do 50 para o 55 a mesma coisa, 55 para o 60 igual. A partir do instrumento 60, os incrementos de D0, eles são da ordem de 100 micrômetros. Percebam que os números variam de 10 em 10. 10 vezes 10, incrementos de 100 micrômetros. Nós temos 60, 70, 80. Terceira série, sempre obedecendo a ordem de cores que é padronizada. Essa ordem é branca, amarela, vermelha, azul, verde e preta. Aqui a variação na terceira série é sempre de 10 em 10 em número e de 100 em 100 micrômetros em diâmetro. Os instrumentos endodônticos manuais mais comuns podem ser alargadores ou limas. As limas podem ser de 3 tipos: tipo Kerr ou tipo K, tipo Hedstrom ou tipo H e Flexofile. O alargador é um instrumento manual padronizado cuja parte ativa é dotada de espiras de passo longo. Há mais espaço entre elas, o que faz com que esse instrumento, quando em atividade, ele consiga carregar grande quantidade de material excisado, de material cortado das paredes dos canais radiculares. Nós temos a representação gráfica aqui de um triângulo. Esse instrumento é um instrumento azul, número 30, significa que o D0 dele aqui é 300 micrômetros, o D16, que é exatamente 16 milímetros a partir do D0, quando nós nos afastamos do D0 aqui, o D16, que é o final da parte ativa, que fica exatamente na junção da parte ativa com o intermediário. Esse D16 corresponde ao D0 de 300, somados de 320 micrômetros. Portanto, o D16 desse instrumento 30 é de 620 micrômetros. A secção transversal desse instrumento alargador é triangular, mais um motivo aqui que justifica a presença do triângulo aqui como elemento gráfico do cabo. Esse triângulo também tem o significado de que a haste do instrumento aqui é triangular. O fabricante pegou o lingote de metal,
fez um triângulo e, a partir desse triângulo, por torção do triângulo, construíram-se as espiras que compõem a extremidade ativa do instrumento. O ângulo de corte, que é o ângulo que a espira faz com o longo eixo da parte ativa, é de 25 graus. Essas características, espiras de passo longo, secção triangular e ângulo de corte de 25 graus, são os fatores determinantes do movimento de uso desse instrumento. Nós temos aqui uma visão do guia de penetração na extremidade, no início aqui da parte ativa do instrumento. Vejam que esse instrumento tem passo longo aqui, o espaço entre as espiras é longo, e esse guia de penetração, ele é uma pirâmide de base triangular. Aqui há a demonstração da angulação de 25 graus da espira com o longo eixo da parte ativa, e aqui a demonstração de que a secção transversal desse instrumento alargador é triangular. Essas características da parte ativa, elas são determinantes na indicação e no movimento de uso desse instrumento. Esse instrumento deve ser colocado no interior do canal radicular, dá-se de 1/4 a meia volta para a direita e retira do interior do canal radicular. Cinemática de uso, então, é penetração no interior do canal radicular, rotação de 1/4 a meia volta e retirada do instrumento. Esse movimento de penetração no interior do canal radicular, rotação para a direita de 1/4 a meia volta e retirada do interior do canal radicular, também é chamado de movimento de alargamento ou movimento de rotação. E o alargador é o especialista, é o instrumento que melhor e mais eficientemente executa o movimento de alargamento ou de rotação. Repetimos, o movimento de alargamento ou de rotação é aquele movimento que empreendemos, que fazemos com que o instrumento faça, ou seja, penetração na direção do ápice, rotação no sentido horário de 1/4 a meia volta e retirada do instrumento do interior do canal radicular. A lima tipo K ou tipo Kerr é um instrumento cuja parte ativa é dotada de espirais de passo curto. O fabricante lançou mão de um instrumento de secção, de um lingote de secção quadrangular para fazer o instrumento por torção. Vejam aqui, nós temos o quadrado e aqui a representação do quadrado. De igual forma, aqui o instrumento é um instrumento da primeira série, de cor azul, de número 30, significa que o D0 é 300 micrômetros, o D16 620 micrômetros. Esse instrumento possui ângulo de corte de 45 graus. Podemos observar aqui o guia de penetração que fica no início da parte ativa aqui. Insistimos e repetimos, esse é um instrumento feito por torção a partir de uma haste quadrangular. Temos espiras de passo curto aqui bastante apertadas, mais apertadas do que no alargador, e o guia de penetração é uma pirâmide de base quadrangular. No alargador, esse guia de penetração é uma pirâmide de base triangular. Pirâmide de base triangular. Na lima tipo K, esse guia de penetração é uma pirâmide de base quadrangular. A lima tipo K tem as espiras em ângulo de corte de 45 graus e haste quadrangular, conforme já dissemos. O movimento de uso pode ser o movimento de alargamento ou de rotação, que é aquele movimento em que se coloca o instrumento no interior do canal radicular, faz-se 1/4 a meia volta de rotação horária e retira-se o instrumento do interior do canal radicular, ou então o movimento em que se coloca o instrumento no interior do canal radicular, faz-se pressão contra as paredes e se retira contra o longo eixo. É um movimento chamado de vai e vem, movimento de penetração e retirada no interior do canal radicular, fazendo pressão contra as paredes.
esse movimento aqui de penetração e retirada do instrumento no interior do canal radicular, segundo o longo eixo da parte ativa, é chamada de movimento de limagem. A lima tipo K, por ter espiras inclinadas em 45 graus em relação ao longo eixo da parte ativa, e o seu diâmetro dinâmico, ou seja, quando ela está em movimento, ela ocupa basicamente o mesmo espaço físico tridimensional de que quando ela está parada, estática, faz com que esse instrumento possa ser usado no movimento típico de alargamento ou no movimento de penetração e retirada e pressão contra as paredes durante a penetração e retirada, que é movimento de limagem. Esse instrumento, repetimos, lima tipo K, pode ser utilizado em movimentos típicos de rotação ou de alargamento e em movimentos típicos de limagem. É, portanto, um instrumento bastante versátil, de uso seguro, porém, ele não corta tão bem em movimentos de alargamento quanto o alargador, que é o especialista no movimento de alargamento, nem tão bem quanto determinadas limas que são especialistas no movimento de limagem. Mas é o instrumento mais versátil e mais seguro para se utilizar no interior do canal radicular. Em resumo, a sequência de uso do instrumento tipo K pode ser em movimento de rotação, seguido de movimento de limagem e posteriormente em movimento de rotação. Ou pode ser somente em movimento de rotação, quando a indicação terapêutica permitir, e o caso concreto o permitir, ou somente de movimento de limagem, quando a situação clínica concreta assim o determinar. As limas tipo Hedstrom têm como característica parte ativa formada por cones sobrepostos. A secção transversal desses instrumentos é circular ou em forma de vírgula e tem ângulo de corte de 60 graus. Vejamos aqui o círculo, tanto no cabo do instrumento quanto na sua extremidade. Esse é um instrumento de primeira série, azul, de 300 micrômetros de D0 e 620 de D16. Alargador e limas tipo Kerr são feitas por torção da haste de aço. Já as limas tipo Hedstrom são feitas por usinagem e elas têm essa característica de cones sobrepostos ápice-base. Vejam aqui, o guia de penetração também é um cone usinado. Esse guia de penetração estará aqui na extremidade da parte ativa. Aqui temos a demonstração da inclinação de 60 graus das espiras da lima Hedstrom em relação ao seu longo eixo e a demonstração da secção transversal circular ou em forma de vírgula. A cinemática ou movimento de uso desse instrumento é apenas e tão somente movimento de limagem. Esse instrumento deve ser colocado no interior do canal radicular, segundo o seu longo eixo, pressionado contra as paredes e retirado também segundo o seu longo eixo. Se vocês observarem a secção transversal do instrumento Hedstrom, vocês verão que esse instrumento possui um diâmetro aqui estático menor que o diâmetro dinâmico. Se for rotacionado, essa espira, essa parte angulada da espira aqui, assumirá uma posição bastante maior do que a sua posição estática e ela se engastará nas paredes do canal, o que poderá levar à fratura do instrumento. Assim, as limas tipo Hedstrom somente podem ser utilizadas em movimentos típicos de limagem. É uma lima que possui grande capacidade de corte. Desses instrumentos que falamos, temos o alargador, o especialista em movimento de alargamento, de rotação ou alargamento. Temos a lima tipo Hedstrom, que é especialista no movimento de limagem. Temos o instrumento, a lima tipo Kerr, que é a lima mais versátil, que tanto pode ser utilizada em movimentos de alargamento como em movimentos de limagem. Porém,
O instrumento tipo Kerr ou lima tipo Kerr, ela não corta tão bem quanto os alargadores no movimento típico de alargamento e nem tão bem quanto os instrumentos tipo Headstone no movimento típico de limagem. Mas, insistimos, é o instrumento mais versátil e mais seguro, principalmente para explorarmos inicialmente o canal radicular durante a terapia endodôntica. Aqui temos a lima Flexofile, aqui quadrado, demonstrando que é uma lima, mas, diferentemente da padronização, sua secção transversal é triangular. Ela é dotada de espiras de passo curto, como a lima tipo Kerr, e o ângulo de corte das espiras em relação ao longo eixo da parte ativa é de 45 graus. Essa exceção triangular aqui foi feita propositalmente pelo fabricante para que, ao possuir a secção triangular, ela terá menor quantidade de metal por milímetro e seria, assim como de fato é, mais flexível do que as demais limas às quais nós nos referimos aqui. Pode ser usada tanto em movimento de rotação quanto em movimento de limagem. Isso se deve ao design da parte ativa, bem como à inclinação de 45 graus das espiras em relação ao longo eixo do dente. Essas são algumas informações básicas sobre os instrumentos endodônticos manuais padronizados. Espero que tenham aproveitado as nossas informações e até uma próxima oportunidade.